O torcedor palmeirense acordou nesta quarta-feira com aquela sensação pesada no peito, porque o que aconteceu em Novo Horizonte ainda ecoa forte. Não dá para fingir que foi só mais um jogo de começo de temporada, não dá para tratar como algo normal. O Palmeiras levou 4 gols, sofreu uma derrota que machuca, que incomoda e que expõe problemas que já vinham sendo alertados há bastante tempo. Por mais respeito que se tenha ao adversário, um clube organizado, bem treinado e competitivo, o Palmeiras não pode aceitar uma atuação desse nível, ainda mais da forma como aconteceu dentro de campo. Os muros da sede social amanheceram pichados, reflexo direto da indignação do torcedor. Não é sobre concordar ou não com esse tipo de protesto, porque isso é outra discussão. O ponto central é entender o motivo de tanta revolta. O que se viu foi um time espaçado, sem intensidade, com dificuldades enormes para sair jogando desde a defesa, repetindo um roteiro que já virou quase um padrão quando o adversário decide subir as linhas e pressionar alto. O Palmeiras simplesmente não consegue manter a bola no chão, se vê obrigado a rifar, perde o controle do jogo e passa a correr atrás do prejuízo. Em Novo Horizonte, isso ficou escancarado desde os primeiros minutos. A marcação-pressão encaixou. O Palmeiras não se achou e os erros começaram a se acumular. Erros individuais. Falhas de posicionamento, um sistema defensivo que parece desligado em lances básicos como laterais e bolas paradas. Jogadores adversários aparecendo sozinhos, com liberdade para finalizar. Bolas nas costas da defesa e um cenário que se repete jogo após jogo. Não é algo pontual. Não é um acidente isolado. É um problema estrutural que precisa ser encarado de frente. O mais preocupante é a sensação de déjà-vu. Quem acompanha o Palmeiras percebe que, apesar de discursos sobre evolução nos treinos e pequenas melhoras em partidas anteriores, o que aparece no jogo muitas vezes lembra um time previsível, facilmente neutralizado. Os adversários já entenderam como dificultar a vida do Palmeiras. Basta adiantar a marcação, fechar os lados do campo e esperar o erro. O meio não funciona, ninguém se apresenta para receber entre linhas e a bola não flui por dentro. Isso não é de agora. Isso vem se arrastando há tempo. Desde 2015, o Palmeiras não sofria uma derrota com 4 gols de diferença. É um dado pesado, que por si só já diz muita coisa. Não se trata apenas de um placar elástico, mas da maneira como ele aconteceu. Um time que vinha sem sofrer gols nas primeiras rodadas, de repente leva 4 de uma vez. Em poucos jogos, o saldo já fica negativo, algo impensável para um elenco que investe alto, paga salários elevados e carrega uma responsabilidade enorme por vestir essa camisa. Internamente, a leitura é de que o trabalho vai continuar sem grandes cobranças, e isso soa estranho para muita gente. Em um clube desse tamanho, cobrança faz parte do processo. Não é caça às bruxas, não é desespero, é exigência. Jogadores experientes, peças importantes do elenco estão abaixo do que podem render. Erros técnicos frequentes, decisões equivocadas, atuações apáticas. O torcedor olha para o campo e não reconhece a intensidade que sempre foi uma marca do Palmeiras nos melhores momentos. As frases que apareceram nos muros refletem exatamente esse sentimento de frustração acumulada. Questionamentos sobre planejamento, críticas à repetição de erros, a sensação de que o time entrou em um ciclo desgastado. Depois de temporadas de alto nível, o sarrafo subiu e o torcedor não aceita ver o time sendo dominado dessa forma. Ainda mais depois de campeonatos que escaparam e de uma sequência recente em que rivais e adversários passaram a encontrar facilidade contra o Palmeiras.
É claro que houve mudanças no elenco, saídas importantes, desfalques e testes com jogadores mais jovens. Isso tudo pesa. Ninguém ignora. Mas mesmo com essas variáveis, não dá para relativizar uma derrota desse tamanho. O Palmeiras precisa competir melhor, precisa mostrar organização, precisa reagir dentro de campo. Intensidade não é negociável. Pressionar, incomodar, dificultar a saída de bola do adversário, exatamente como os outros vêm fazendo contra o Verdão. Nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, isso já tinha aparecido. Equipes menores subindo a marcação, tentando sufocar, e o Palmeiras conseguindo vencer muito mais na eficiência do que no controle do jogo. Agora, quando essa eficiência não aparece, o problema fica escancarado. O time sofre, se desorganiza e vira presa fácil. Não dá para depender sempre de um gol achado ou de um lampejo individual. O próximo desafio já está aí, um clássico que naturalmente aumenta a pressão. É jogo grande, ambiente pesado e a necessidade de resposta é imediata. Mais do que o resultado, o Palmeiras precisa mostrar postura, precisa mostrar que aprendeu com o que aconteceu em Novo Horizonte. O torcedor quer ver um time competitivo, ligado, com vontade de mudar o cenário. Paralelamente a isso, o mercado começa a se movimentar e algumas informações ganham força nos bastidores. Existe a possibilidade concreta de saída de um jogador importante. Uma negociação que vem sendo costurada e que pode representar o fim de um ciclo. Propostas chegam, o atleta sinaliza positivamente e o clube avalia os números, os impactos e o que isso representa para o elenco. Em valores gerais, a oferta envolve cifras altas, com parte destinada ao clube e outra parte relacionada a impostos e comissões, algo que naturalmente gera debate entre os torcedores. A discussão é inevitável. Vale a pena liberar agora ou segurar mais um pouco? O rendimento recente alimenta essa dúvida, porque dentro de campo a entrega já não é a mesma de outros tempos. Há quem defenda que o ciclo se encerrou e que a negociação seria positiva para todas as partes. Outros preferem cautela, temendo perder uma peça que já decidiu jogos importantes no passado. Esse tipo de decisão, ainda mais em um momento turbulento, precisa ser muito bem pensada. Além disso, outros nomes surgem como possíveis alvos para reforçar o elenco, especialmente no meio de campo. Jogadores que atuam fora do país, bem avaliados internamente e que já foram observados em outras janelas. Os valores são altos, em moeda europeia, o que exige planejamento e convicção de que o investimento realmente vai elevar o nível da equipe. A disputa com outros clubes existe, o mercado está aquecido e o Palmeiras precisa agir com inteligência. Enquanto isso, o debate sobre responsabilidade segue quente. Declarações após a partida geraram repercussão, principalmente quando o assunto envolve jogadores da base. É preciso cuidado. Jovens erram, fazem parte do processo, mas não podem carregar sozinhos o peso de uma atuação coletiva ruim. O problema é maior, passa por organização tática, por leitura de jogo e por alternativas que o time precisa encontrar quando o plano inicial não funciona. O Palmeiras vem sendo encurralado com frequência. Laterais bem marcadas, meio congestionado, poucas opções de passe e uma previsibilidade que facilita a vida dos adversários. Desde a saída de peças que davam dinâmica ao meio, o time perdeu a capacidade de progredir pelo centro do campo. Isso fez com que as equipes adversárias ajustassem sua estratégia, sabendo exatamente onde pressionar e como induzir o erro. Esse é um ponto que precisa ser revisto com urgência, porque o futebol é dinâmico e quem não se adapta fica para trás.
O momento exige reflexão profunda, ajustes rápidos e uma resposta dentro de campo que mostre evolução real, não apenas discurso. O torcedor cobra, questiona e protesta porque se importa. Porque sabe do potencial do clube e não aceita ver esse potencial desperdiçado. O Palmeiras precisa reencontrar intensidade, organização e identidade. Elementos que sempre foram sua força nos melhores momentos recentes. A cobrança externa aumenta justamente porque, internamente, a sensação passada é de normalidade, como se o impacto dessa derrota pudesse ser diluído com o passar dos dias. E é aí que mora o perigo. Quando um resultado tão pesado acontece e não gera uma reação imediata, o risco de repetição cresce. O torcedor percebe isso, sente no comportamento do time em campo e reage. Não se trata de histeria coletiva, mas de uma leitura clara de que o Palmeiras precisa de ajustes profundos, não apenas correções pontuais. O elenco é qualificado, disso ninguém duvida, mas qualidade sem intensidade não sustenta desempenho. Em vários momentos do jogo, faltou entrega, faltou agressividade na marcação e sobrou espaço para o adversário trabalhar a bola com tranquilidade. O Palmeiras sempre foi conhecido por incomodar, por pressionar, por não deixar o rival respirar. Hoje, a impressão é oposta. Os adversários conseguem jogar, conseguem pensar e chegam com facilidade à área. Algo que historicamente não fazia parte da rotina contra o Verdão. As falhas defensivas chamam atenção não apenas pela quantidade, mas pela natureza. São erros básicos de posicionamento, de leitura e de comunicação. Lances de bola parada continuam sendo um tormento. Laterais defensivos viram situações de perigo e a linha defensiva muitas vezes se mostra desorganizada. Isso não se resolve apenas com conversa ou ajuste fino, exige treinamento específico, repetição e, principalmente, comprometimento total dos jogadores envolvidos. No meio de campo, o problema parece ainda mais complexo. A falta de compactação entre os setores faz com que o time fique partido, com um espaço enorme entre defesa e ataque. Quando o Palmeiras tenta sair jogando, não encontra linhas de passe seguras, ninguém se aproxima para dar opção e a bola acaba sendo lançada de qualquer jeito. Essa previsibilidade facilita demais a vida de quem marca. É como se o adversário soubesse exatamente o que vai acontecer antes mesmo da jogada começar. Esse cenário alimenta a discussão sobre mudanças mais profundas, inclusive no elenco. A possível saída de um jogador identificado com a torcida, mas que já não apresenta o mesmo rendimento, simboliza bem esse momento de transição. A negociação com o futebol mexicano avança, envolve valores expressivos e conta com o aval do atleta. Para o Palmeiras, a decisão passa por entender se esse recurso financeiro pode ser melhor utilizado para oxigenar o elenco e buscar alternativas que tragam mais intensidade e dinamismo. O debate divide opiniões, e isso é natural. Há quem veja essa saída como necessária, quase inevitável, diante da queda de desempenho. Outros acreditam que o jogador ainda pode ser útil, desde que o contexto coletivo melhore. O fato é que o futebol não espera, e ciclos, quando se encerram, precisam ser reconhecidos a tempo para evitar desgaste maior. O Palmeiras já passou por isso em outros momentos e sempre que demorou a agir, pagou um preço alto. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre reforços, especialmente para o setor de marcação no meio de campo. Um nome que atua na Europa volta ao radar, bem avaliado internamente e visto como alguém capaz de dar mais equilíbrio à equipe.
Os valores são altos, a concorrência existe e a negociação não é simples, mas o perfil agrada justamente por oferecer características que hoje fazem falta: força física. Capacidade de pressão e leitura defensiva são atributos que o Palmeiras precisa resgatar com urgência. Enquanto isso, o ambiente segue pesado. A coletiva após a partida gerou repercussão, não apenas pelo tom, mas pelo conteúdo. Quando se fala em risco ao utilizar jogadores jovens, o discurso pode ser interpretado de várias formas. É preciso cuidado para não transferir responsabilidades. Os garotos erram, sim, mas erram dentro de um contexto coletivo que já apresenta problemas. Jogar toda a culpa sobre eles é simplificar demais uma questão que é muito mais ampla. O torcedor espera autocrítica clara, reconhecimento dos erros e, principalmente, soluções. Não basta dizer que foi um dia ruim ou que faz parte do processo. A repetição desses problemas mostra que não se trata de acaso. O Palmeiras precisa encontrar alternativas táticas, variar a forma de jogar, criar mecanismos para escapar da marcação alta. Se continuar insistindo nas mesmas ideias, o resultado tende a ser o mesmo, independentemente do adversário. A dificuldade de jogar por dentro é um exemplo claro disso. Há tempos o Palmeiras não consegue construir pelo meio com consistência. A bola gira pelas laterais, volta para a má defesa e acaba sendo esticada sem critério. Isso facilita a marcação, reduz as opções ofensivas e isola os atacantes. Sem infiltração, sem troca rápida de passes e sem movimentação coordenada, o time se torna previsível e inofensivo. Os adversários já entenderam esse padrão e exploram sem dó. Marcam alto, fecham os corredores laterais e aguardam o erro. Quando recuperam a bola, encontram um Palmeiras desorganizado, com linhas distantes e dificuldade para recompor. É nesse cenário que surgem os gols, muitas vezes em sequência, como aconteceu em Novo Horizonte. Um gol puxa o outro. A confiança vai embora e o time se perde emocionalmente. A sequência da temporada não permite muito tempo para lamentações. O calendário segue. Os jogos decisivos se aproximam e o nível de exigência só aumenta. O Palmeiras precisa reagir rápido, porque a paciência do torcedor está claramente menor. Não é apenas pelo resultado isolado, mas pelo acúmulo de frustrações recentes, por campeonatos que escaparam e pela sensação de estagnação. Dentro de campo, a resposta precisa ser visível. Mais entrega, mais concentração e, acima de tudo, mais competitividade. O Palmeiras não pode aceitar ser dominado dessa forma. A camisa pesa, a história cobra e a responsabilidade é enorme. Cada jogador precisa entender o tamanho do clube que representa e o nível de exigência que isso impõe. O clássico que se aproxima surge como um teste importante, não apenas técnico, mas psicológico. É o tipo de jogo que pode mudar o clima, para melhor ou para pior. Uma atuação convincente pode devolver confiança e aliviar a pressão. Um novo tropeço, especialmente com os mesmos erros, tende a intensificar ainda mais as críticas e aumentar o desgaste. O momento pede união, mas também pede cobrança firme. Crítica construtiva faz parte do futebol, faz parte da grandeza do Palmeiras. O torcedor não quer destruir, quer ver o time reagir, quer sentir orgulho novamente do que vê em campo. Para isso, mudanças precisam acontecer, seja na postura, na estratégia ou até mesmo nas peças que compõem o elenco. Nada disso se resolve com discurso vazio ou promessa genérica. O futebol é resposta, é desempenho, é atitude. O Palmeiras tem condições de sair desse cenário. Tem estrutura, elenco e comando para isso.
Mas o primeiro passo é reconhecer que do jeito que está, não dá. A derrota em Novo Horizonte não pode ser tratada como um acidente de percurso. Ela precisa servir como alerta máximo para que erros antigos não continuem sendo repetidos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e promete movimentar o mercado de transferências. Everton Cebolinha estaria muito próximo de vestir a camisa do Palmeiras. Fontes internas apontam que a negociação teria recebido um empurrão decisivo do treinador Abel Ferreira, que sinalizou à diretoria a necessidade de reforçar o setor ofensivo com um jogador de velocidade e criatividade, características que Cebolinha possui em abundância. Segundo especulações, a diretoria palmeirense teria se movimentado rapidamente para atender ao pedido, iniciando conversas discretas com representantes do Flamengo, clube onde o atacante vem atuando nos últimos anos. O nome de Cebolinha já vinha sendo sondado por outros clubes, mas o aceno do treinador e a urgência do Palmeiras em reforçar seu elenco teriam acelerado as tratativas. A proximidade do acerto teria sido comentada em rodas de bastidores, deixando torcedores e comentaristas atentos a cada sinal de confirmação. Fontes internas afirmam que, embora nenhum contrato tenha sido oficialmente assinado, há um entendimento preliminar entre as partes e as conversas estão avançando de maneira firme e confidencial. Se confirmado, o negócio representaria mais do que uma simples contratação. Para Abel Ferreira, Cebolinha traria soluções táticas que se encaixam no estilo de jogo que ele vem implementando, combinando velocidade pelas pontas com finalização e mobilidade, aspectos que têm sido exigidos em jogos decisivos. Para o Flamengo, a negociação poderia abrir espaço no elenco e equilibrar questões financeiras, sem comprometer o planejamento esportivo. Enquanto isso, torcedores e especialistas começam a especular sobre o impacto da possível chegada do atacante. Alguns acreditam que a presença de Cebolinha poderia transformar o setor ofensivo, oferecendo alternativas de jogadas rápidas e intensas, além de aumentar a competitividade interna por posição. Outros apontam que a adaptação ao novo clube, ao esquema de Abel Ferreira e à pressão da torcida palmeirense será o verdadeiro teste para o jogador, que precisará provar seu valor em campo rapidamente. Embora os detalhes do contrato permaneçam em sigilo, o clima de expectativa já contamina redes sociais, programas esportivos e debates entre torcedores rivais. Um acerto entre Palmeiras e Flamengo para a chegada de Cebolinha certamente se tornaria um dos assuntos mais comentados da temporada, com reflexos imediatos nas estratégias de ambos os clubes para o restante do ano. Resta agora acompanhar se o rumor se confirmará ou se seguirá como mais um dos muitos boatos que movimentam o futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!